O presidente Jair Bolsonaro reduziu para o próximo ano o orçamento de ações voltadas à população mais vulnerável e à redução das desigualdades no país. Segundo o jornal Folha de São Paulo, entre os programas afetados estão o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e o FIES. O maior corte será no programa habitacional, cuja previsão de orçamento caiu de 4,6 bilhões de reais em 2019 para 2,7 bilhões de reais na projeção do próximo ano. Com isso, o programa terá a menor verba da história. Entre 2009 e 2018, a média destinada ao programa habitacional era de 11,3 bilhões de reais por ano. O ritmo do programa já é bem mais lento em 2019. Até julho, o Minha Casa Minha Vida recebeu 2,6 bilhões de reais do Tesouro. E aí, Constantino, o que é que você achou dessa decisão? Olha, tá todo mundo tendo que apertar o cinto, acabou o dinheiro, né? Essa é a realidade nova que tem que ser enfrentada sem pedaladas, sem mágica e sem esquemas, né? Minha Casa Minha Vida é um programa que eu sou crítico. Eu acho que hoje mesmo nós vimos aí a nova prisão, acho que vamos comentar sobre isso até, mas do casal Garotinho, né? E é justamente numa questão de moradia popular, de 1 bilhão envolvendo a Odebrecht, são sempre os mesmos nomes, né? Que teria desviado lá mais de 25 milhões de propina para eles. Então, eu sou muito crítico a essa coisa do Estado ter que ser locomotiva de combate à desigualdade, de oferecer casa e tudo mais. E o dinheiro acabou para todo mundo. O que eu acho indecente, você trouxe o valor aí, né, Vitor? 2 bilhões e pouco. O que é indecente é 2 bilhões e pouco para fundo eleitoral. Isso eu acho indecente. Então, ainda bem que, graças à bancada do Partido Novo e ao deputado Marcel Van Hatten, né, num trabalho muito sério, identificaram erros que foram enviados pela Receita e depois usados nos cálculos do governo na LDO e no orçamento, né, para o ano que vem, que reduziu aí, e espero que seja retificado, né, porque tem que ser, reduziu aí em quase 700 milhões de reais a previsão de gasto com fundo eleitoral no ano que vem. Então veja a magnitude das coisas, né? Um programa social de moradia popular, que eu tenho críticas, mas enfim, envolve milhares e milhares de pessoas, é um programa para combater esse déficit de moradia e tudo mais, é uma magnitude parecida com o quanto que os candidatos vão usar para tentar se reeleger na prática, e beneficiando os caciques políticos acima de tudo. Então, falta dinheiro para todo mundo, e dinheiro não tem carimbo. Então, a gente tem que justamente priorizar. O que deveria deixar as pessoas indignadas é exatamente esse mau uso, esse redirecionamento da verba escassa, e que já é, diga-se de passagem, muito elevada, aquilo que vai para o Estado, né? Que é tirado da iniciativa privada, dos indivíduos, dos trabalhadores, que vai para coisas que não fazem o menor sentido. E isso é que deveria indignar muito mais. Agora, do ponto de vista de dividendos político-eleitorais, é óbvio que esses programas sociais com menos verba vão levantar bola para a oposição e para críticos metralharem o governo, porque o governo não liga para o social. O melhor programa social chama-se trabalho, emprego. E isso você consegue com reformas e reduzindo gasto público, não aumentando. Fala, Vera. Eu acho que o governo vai passar por uma mudança grande desse orçamento no Congresso. Acho difícil o Congresso deixar o orçamento estar como está. A questão do fundo eleitoral deve ser uma das discutidas, e eu concordo que é muito dinheiro para esse fundo, porém, a gente tem de ter consciência de que a gente precisa financiar as eleições, porque elas são o veículo primeiro da democracia. Então, não dá para imaginar que elas vão se financiar por geração espontânea, porque o Supremo considerou inconstitucional o financiamento privado de campanhas, a meu ver, numa atitude totalmente errada. A gente, na ocasião, criticou aqui nesse programa. Foi algo ali, uma decisão populista do Supremo, em razão do que se descobriu na Lava Jato. Você mata a forma e não combate os métodos. Então, se vetou o financiamento privado, sendo que havia muitas formas de se moralizar. Você doa tudo para um fundo e depois divide, sem precisar que isso passasse direto pelos partidos, e se criou esse financiamento público, sendo que o Estado já está, de fato, estrangulado com outros gastos muito mais essenciais e que são muito mais a sua própria função. Então, eu acho que deveria ser revista essa questão da proibição do financiamento privado de campanha, porque, de alguma maneira, as eleições têm de ser financiadas, senão a gente está até favorecendo que candidatos que recebam dinheiro do crime organizado e, portanto, não precisem do financiamento público e nem privado, eles sejam beneficiados. Então, acho que é uma coisa que a gente vai ter de endereçar
de alguma maneira. Em relação aos programas sociais, eu acho que o governo tem aí sim um problema pela frente, porque não dá para imaginar, e eu até gostaria muito que fosse assim, que o Brasil do dia para a noite vai implantar um liberalismo 100%. Eu sei que não é isso que o Rodrigo está dizendo, mas esses cortes muito abruptos em programas sociais, justamente nas regiões em que o presidente já tem problemas de avaliação, de penetração, etc., vão cobrar um preço. E vão cobrar um preço eleitoral, a não ser que o cálculo todo do bolsonarismo seja, olha, nós não abrimos mão de governar para o Nordeste, governar para os mais pobres, nós vamos deixar esse eleitorado cativo da esquerda e nós vamos governar aqui para esse nosso público já fidelizado. É uma opção. Funcionou em 2018, não sei se funcionará em 22, mesmo porque a geração de empregos anda a passos muito, muito lentos para suprir o que hoje em dia é feito pelo Estado. E na outra ponta que está recebendo cortes, a da educação, essa eu acho que é injustificável mesmo, porque a gente vai pagar um preço de gerações aí no corte que está sendo feito em pesquisas, corte que está sendo feito em bolsas de aprimoramento, doutorado, mestrado. Isso deveria ser uma decisão do governo estratégica, porque é uma decisão que olha para o futuro do país, de preservar esse investimento, principalmente enquanto você não tem nada para pôr no lugar. Eu acho que a gente pode discutir como país fundações privadas que financiem pesquisas, que financiem pós-graduação, que financiem graduação universitária. Eu acho, tem pouco dinheiro, a educação básica é a prioridade, concordo com todas essas premissas, mas você simplesmente abrir uma vala de pesquisas que já estavam em andamento ou que iriam começar e simplesmente cortar esse dinheiro, você está condenando uma geração de futuros cientistas, portanto, pessoas que poderiam contribuir para o aumento de produtividade do país, para a melhora do país nos rankings internacionais, a simplesmente ou terem de se mudar para o exterior para poder continuar suas pesquisas ou deixarem de fazê-las. Eu acho isso bastante sério para o que a gente pode ser como país. E você, Josias? Olha, quando a farinha é pouca, é preciso prestar atenção redobrada aos personagens que disputam o pirão ao redor da mesa, né? O Estado está quebrado, não tem dúvida, os cortes são inevitáveis. Agora, é preciso fazer cortes com inteligência. E seria razoável que o Congresso se debruçasse sobre esses cortes, sobretudo cortes em programas sociais e educacionais, para ver o que é efetivamente necessário e injetar inteligência no processo. Onde deve cortar, onde não deve cortar, não dá simplesmente para passar a faca e ficar por isso mesmo. Sobretudo numa hora em que o Congresso, para reduzir o abismo fiscal, está tentando colocar reformas em pé, a começar pela reforma econômica. Agora, também é preciso realçar que, em meio a essa atmosfera de sufoco, o Executivo e o Legislativo discutirem aumento de fundo eleitoral é complicado. Como já foi realçado aqui, a eleição tem um preço, mas seria conveniente levar a mão à consciência numa hora como essa. A eleição geral de 2018 custou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Para as eleições municipais do próximo ano, os parlamentares estão querendo colocar 3 bilhões e 700 milhões de reais. O governo enviou essa proposta com um aumento para 2 bilhões e meio de reais. Aí pegou mal, começou uma discussão, agora estão dizendo que tem um erro e que, na verdade, seria 1 bilhão e 870. A hipótese de os partidos concordarem em deixar em 1 bilhão e 870 é nula. Eles vão tentar aumentar pelo menos para 2 bilhões e meio, se não for mais. Alega-se que a eleição municipal, que vai ocorrer em mais de 5.500 municípios, ela seria mais cara do que a eleição que envolveu a escolha do presidente da República, governadores de estado, deputados estaduais, uma parte dos senadores. Eu acho questionável, sobretudo depois que o Bolsonaro chegou à presidência sem dinheiro, sem partido e com redes sociais. Numa eleição municipal, há sim todas as condições de baratear a campanha. Isso agora não é mais uma opção, é um imperativo. A simples existência desse debate de elevação desse fundo para patamares como esses que estão sendo mencionados aí, a meu ver, isso é um assinte. Chamou, Constantino? Não, chamei. Só para lembrar, o Josias já citou a própria eleição do Bolsonaro, quase sem recurso. Eu citaria o próprio Partido Novo, né? O Partido Novo conseguiu uma bancada de 8 deputados sem tocar no fundo partidário. Então, existem alternativas. Eu concordo com a Vera que foi errada a decisão do STF e gerou uma situação de impasse para quem está acostumado com a estatização da política, né? Eu acho que tem que permitir o financiamento privado, né, de empresas. Agora, tem alternativas que não precisam ser esse fundão indecente.
E em relação ao corte do assistencialismo, né, a questão do Nordeste, que a Vera levantou, ou da educação, na teoria eu até posso concordar, mas veja, o presidente Trump foi muito acusado também de virar as costas para certas políticas assistencialistas do Obama, o próprio Obamacare e outros, né? E ele está fazendo uma economia, claro que não é só mérito dele, mas a economia está indo bem, e o menor nível de desemprego em 40 anos, justamente nas camadas mais pobres, né, da população. Então, eu repito, né, a frase do Ronald Reagan: o melhor programa social que existe é emprego. Eu concordo que a taxa de desemprego não está caindo na velocidade que poderia ou que deveria. Ainda temos mais de 12 milhões e meio de desempregados. Mas eu tomaria muito cuidado só para a gente não cair naquela falácia de monopolizar as virtudes, ou seja, só o meio estatal com programas como Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida, ou coisas parecidas, é que de fato ajudam os mais pobres ou o Nordeste. Eu acho que, de fato, isso ajudou ao longo de décadas, esse tipo de assistencialismo, a mantê-los reféns da pobreza. Então, o caminho liberal do Paulo Guedes é o caminho justamente que pode tirá-los dessa situação, né? Agora, claro, tem um cálculo eleitoral difícil, se dá tempo das reformas surtirem efeito e gerarem esse crescimento e tudo mais, em relação à chiadeira que vai ser e aos ataques que eles vão receber por conta desses cortes nesses programas. Em relação à educação, é claro que tem que tomar cuidado, tem muita gente séria fazendo trabalho sério, né? Mas também tem muito vagabundo, sejamos sinceros, mamando nas tetas das verbas públicas para fazer estudos que ninguém vai ler e que não serve para nada. A educação foi tomada, principalmente nas humanas, por esse tipo de coisa. Então, está aí também anos e anos de verbas e mais verbas públicas para esse setor, e quais os resultados que colhemos até hoje. Até hoje, essa é a triste realidade. O Brasil é o patinho feio nos rankings internacionais de educação.